Ela destruiu um carro de US$ 50.000, deixou um bilhete e foi embora. Mas eis o que ninguém sabia. Aquele pedaço de papel salvaria a vida dela e abriria o coração de um CEO. Esta é a história de Ariana Collins, uma garota tímida cujo único erro honesto revelou uma verdade mais poderosa do que qualquer um esperava. O que aconteceu a seguir não foi apenas surpreendente, foi transformador. E tudo começou com um arranhão, uma tempestade e uma escolha que a maioria das pessoas jamais faria. Está pronto? A chuva caía incessantemente naquela terça-feira de manhã, como balas contra o vidro. Ariana segurava o volante com os nós dos dedos brancos, o cabelo castanho colado à testa trêmula, procurando desesperadamente por estacionamento em frente a Harrison and Comey Architecture, a reluzente torre corporativa, onde trabalhava como recepcionista invisível. Ela tinha 26 anos, vivia de salário em salário e chegava sempre 10 minutos mais cedo porque atrasar-se significava atenção. E a atenção significava julgamento. O seu velho sedã gemeu ao dar ré. Então aconteceu. Metal arranhando metal, um som que fez seu estômago afundar. O elegante sedã de luxo preto à sua frente agora ostentava um arranhão irregular e feio no seu lado do motorista, antes impecável. A respiração dela parou completamente. Nenhuma câmera de segurança apontava naquela direção. Nenhuma testemunha estava sob a chuva torrencial. A chuva apagaria as marcas dos pneus em minutos. Ela poderia ir embora agora mesmo, desaparecer na tempestade, e ninguém jamais a conectaria a este dano. Mas as mãos daquela garota tímida já tremiam enquanto ela pegava o seu caderno. A voz do pai ecoou em sua memória. O pai que a criara sozinho depois que a mãe os abandonara quando Ariana tinha 8 anos. Bondade não é sobre quem está assistindo, querida. É sobre quem você se torna no escuro quando ninguém jamais saberá o que você escolheu. Com dedos trêmulos, ela arrancou uma página e rabiscou, com lágrimas misturando-se à chuva. Arranhei seu carro acidentalmente. Não tenho muito dinheiro, mas assumirei total responsabilidade. Sinto muito mesmo. Ariana Collins, recepção. Ela dobrou o bilhete com cuidado, o coração batendo tão violentamente que ela podia ouvi-lo sobre a tempestade, e o prendeu debaixo do limpador de para-brisa. Então ela caminhou em direção ao prédio, as pernas fracas, certa de que este princípio comovente que seu pai lhe ensinara estava prestes a custar-lhe tudo pelo que havia trabalhado. Ela tinha $300 na sua conta bancária. Este carro provavelmente custava mais do que ela havia ganhado em 2 anos. O que Ariana não sabia, o que ela não poderia ter sabido, era que Ryan Harris, o CEO de 34 anos tão frio quanto gelo, que todos temiam, acabara de sair para tomar um ar. Ele estava sob a marquise do prédio, com o telefone pressionado contra a orelha, gerenciando outra crise corporativa, quando seus olhos captaram algo tremulando contra seu para-brisa. Seu carro. Seu para-brisa. Ele encerrou a chamada no meio da frase e caminhou para a chuva. Soltou o bilhete. Leu uma vez. Leu novamente. Gotas de chuva borrando a tinta. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe. 3 anos antes, desde que ele enterrara seu coração junto com o corpo dela, algo se quebrou no peito de Ryan. Este ato inspirador de honestidade crua e vulnerável era tão raro em seu mundo de guerra corporativa que quase não parecia real. Ele ficou ali na chuva, olhando para aquelas palavras escritas à mão, e sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. Esperança. Ele deslizou o bilhete cuidadosamente para o bolso interno, perto do coração, e voltou para o prédio. O mais leve sorriso tocou seus lábios. Ele precisava saber exatamente quem era esta Ariana Collins. Mas em um escritório construído sobre mentiras e traições, ela sobreviveria tempo suficiente para ele descobrir? Ou os lobos a despedaçariam primeiro? O escritório fervilhava num caos controlado. Telefones tocavam incessantemente. Teclados batiam como chuva em metal.
Ariana sentou-se à sua mesa de recepção, mal respirando, esperando que alguém arrombasse aquelas portas de vidro, exigindo respostas sobre o carro danificado. Mas ninguém veio, nem naquela manhã, nem à tarde. Às 5 horas, ela já estava meio convencida de que o proprietário ainda não havia notado. Talvez ela tivesse mais um dia antes que tudo desmoronasse. O que ela não podia ver era Ryan de pé em seu escritório de canto no 30º andar, segurando aquele bilhete amassado contra a luz da tarde. Ele já havia revisado as imagens das câmeras de segurança, a observar a pausar, a observar a escrever com as mãos trêmulas, a observar a ir embora com os ombros curvados, como se esperasse que o céu desabasse. Ele poderia tê-la confrontado imediatamente, exigido pagamento, feito dela um exemplo por sua negligência. Em vez disso, ele apertou o intercomunicador. Chloe, venha me ver. Chloe Adams apareceu em segundos, os saltos estalando nitidamente contra o mármore. Ela tinha 29 anos, linda de uma forma cuidadosamente calculada e desesperadamente apaixonada por Ryan, embora ele nunca tivesse reconhecido isso. Ela sorriu largamente. Precisava de algo? Quem é a Ariana Collins? O sorriso vacilou. A recepcionista temporária. Ela não é ninguém. Ryan, por que pergunta? Apenas curiosidade. A voz dele não revelou nada. É tudo. Chloe saiu sentindo o ciúme apertar o peito. Ela havia investido 3 anos tentando captar a atenção de Ryan. E agora ele estava perguntando sobre uma qualquer tímida que nem conseguia manter contato visual. Enquanto isso, Martha Lee empurrou seu carrinho de limpeza passando pela mesa de Ariana. Martha tinha 62 anos, cabelos grisalhos e olhos que guardavam décadas de observação silenciosa. Ela trabalhava na Harrison & Co. há 30 anos, sobrevivendo a 4 CEOs e centenas de funcionários que a tratavam como um móvel. Mas Martha notava tudo. Ela vira aquela garota tímida chegar naquela manhã, pálida e trêmula, e depois ficar sentada, paralisada, em sua mesa o dia todo, como se esperasse a execução. Está tudo bem, querida? Martha perguntou gentilmente. Ariana sobressaltou-se. Estou bem, só cansada. Tem certeza? Porque você parece alguém carregando o peso do mundo. A voz de Ariana falhou. Eu cometi um erro terrível esta manhã. Martha pousou os materiais de limpeza. Quer conversar sobre isso? Então Ariana contou-lhe tudo. O arranhão, o bilhete, o medo que a consumia por dentro. Martha ouviu atentamente e quando Ariana terminou, a mulher mais velha sorriu com genuína ternura. Sabe o que eu penso? Eu acho que você fez algo verdadeiramente inspirador. Você escolheu a honestidade quando mentir teria sido mais fácil. Quem quer que seja o dono daquele carro vai reconhecer isso. Mas e se não reconhecerem? E se eles me virem apenas como descuidada e então? Então eles estão perdendo completamente o sentido. Martha disse firmemente. Você não precisa da aprovação deles para saber que é uma boa pessoa, querida. Essas palavras sustentaram Ariana durante a semana seguinte. Mas a bondade, ela estava descobrindo, nem sempre a protegia da crueldade. Na sexta-feira, Chloe havia começado a espalhar veneno. Sussurros na sala de descanso. Olhares cúmplices perto da estação de café. Você ouviu que Ariana danificou o carro de alguém e deixou um bilhete manipulador para impressionar o CEO? Ouvi dizer que ela está tentando se insinuar para um cargo de verdade. Algumas pessoas não têm absolutamente nenhuma vergonha. Ariana ouviu cada palavra venenosa. Cada uma delas caía como um golpe físico. Ela queria se defender, queria gritar que nada daquilo era verdade, mas sua voz sempre falhava em momentos cruciais. Então ela permaneceu em silêncio, cumpriu seus deveres, sorriu educadamente quando as pessoas zombavam. E todas as noites ela voltava para seu pequeno apartamento e chorava até a exaustão finalmente trazer o sono, perguntando-se se a honestidade valia mesmo tanto sofrimento.
Então chegou o dia que mudou absolutamente tudo. Terça-feira novamente. Exatamente uma semana após o arranhão, Ariana estava arrumando cadeiras na sala de conferências B quando ouviu vozes alteradas através das paredes de vidro. Ryan estava reunido com 3 investidores chineses e a discussão estava se deteriorando rapidamente. O tradutor deles ligara dizendo que estava doente naquela manhã, deixando Ryan a lutar com terminologia técnica que ele não conseguia entender. Especificações de design, requisitos estruturais, princípios de integração estética. Os investidores estavam ficando frustrados. Ryan estava visivelmente zangado. E o contrato de $5 milhões, pelo qual todos haviam trabalhado por 6 meses, estava escapando. Ariana ficou paralisada, a mão agarrando o encosto de uma cadeira. Ela passara 2 anos ensinando a si mesma design de interiores através de cursos online. Ela aprendera mandarim com tutoriais em vídeo, praticara a pronúncia sozinha em seu apartamento, sonhara em algum dia usar essas habilidades, mas ela era apenas a recepcionista. Ninguém solicitava suas opiniões. Ninguém se importava com suas capacidades ocultas. As palavras de Marta ecoaram. Às vezes, nossa bondade precisa ser testada antes que os outros possam realmente vê-la. Ariana respirou fundo, bateu no vidro. Todas as cabeças se voltaram para ela. Com licença, ela disse baixinho. Talvez eu possa ajudar. E naquele único momento, tudo mudou. Ryan a encarou. Os investidores a encararam. Chloe, parada no canto com sua prancheta, parecia ter engolido ácido. Ariana, Ryan disse lentamente. Esta é uma reunião confidencial. Eu entendo. Peço desculpas pela interrupção, mas eu falo mandarim fluentemente e estudei design de interiores extensivamente. Acredito que posso ajudar a traduzir o que eles estão expressando. O investidor principal, Sr. Chen, ergueu uma sobrancelha e falou rapidamente em sua língua nativa. Ariana respondeu imediatamente com pronúncia impecável. A expressão dele transformou-se em surpresa e depois em respeito. Você fala muito bem, ele disse, mudando para o inglês. Obrigada, senhor, Ariana respondeu. Posso examinar as plantas? Ryan hesitou, então assentiu. Ele deslizou as plantas arquitetônicas pela mesa polida. Ariana as estudou por 30 segundos antes de apontar para uma seção específica. Eles estão preocupados com a capacidade de carga da parede de suporte leste, ela explicou a Ryan. Sua equipe de engenharia calculou para concreto armado padrão, mas eles precisam de reforço de aço de alta qualidade porque o prédio abrigará instalações de arte rotativas que exigem suporte estrutural adicional. Eles também estão indicando que o posicionamento da luz natural entra em conflito com seus requisitos culturais para a entrada principal. Ela precisa de exposição a leste por razões simbólicas. Ryan piscou forte. Como você determinou tudo isso? Está escrito nas notas de margem deles, e eles têm tentado explicar isso nos últimos 20 minutos. Pelos próximos 40 minutos, Ariana traduziu com notável precisão. Ela não apenas repetiu palavras, ela explicou contextos culturais, esclareceu mal-entendidos técnicos e até propôs uma modificação de design que satisfazia tanto os requisitos dos investidores quanto os padrões de integridade estrutural. Quando a reunião foi concluída, o Sr. Chen estava sorrindo genuinamente e Ryan estava olhando para Ariana como se a visse pela primeira vez em sua vida. Temos um acordo, disse o Sr. Chen, apertando a mão de Ryan com firmeza. Então ele se virou para Ariana e fez uma reverência respeitosa. Obrigado, senhorita Collins. Você salvou todo este projeto. Depois que os investidores partiram, Ryan permaneceu imóvel. Ele simplesmente ficou ali estudando Ariana com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Há quanto tempo trabalha aqui? 3 meses, senhor. Sou funcionária temporária. Não. A voz dele era suave, mas absolutamente certa. Você não é. O rosto de Chloe havia perdido a cor. Ela havia passado 5 anos escalando a hierarquia corporativa, lutando impiedosamente por cada promoção.
esmagando qualquer um que ameaçasse sua posição. E agora, essa garota tímida e patética, acabara de realizar algo que Chloe jamais conseguiria. Havia impressionado Ryan de maneiras que Chloe nunca faria. Era completamente inaceitável. Naquela noite, Chloe sentou-se ao seu computador, a raiva queimando intensamente em seu peito, e compôs um e-mail. Ela o enviou para todos os chefes de departamento, todos os gerentes, todas as pessoas com influência na Harrison Co. O assunto dizia: preocupações sérias sobre a conduta de funcionária temporária. A mensagem foi cuidadosamente construída, redigida profissionalmente, e era absolutamente devastadora. Chegou ao meu conhecimento que Ariana Collins se envolveu em comportamento manipulador destinado a obter favor inadequado da liderança sênior. Suas ações recentes, incluindo inserir-se em reuniões confidenciais com clientes e deturpar habilidades que ela não possui legitimamente, constituem sérias violações da conduta profissional e da política da empresa. Recomendo fortemente a suspensão imediata, pendente de investigação formal. Pela manhã, as credenciais de acesso de Ariana haviam sido desativadas. Ela chegou ao trabalho e encontrou o pessoal de segurança esperando na entrada. Senhorita Collins, você precisa vir conosco. O quê? Por quê? O que eu fiz de errado? Foi apresentada uma queixa formal. Você está suspensa até novo aviso. Ariana sentiu o mundo inclinar-se perigosamente. Ela olhou em volta. Desesperadamente, viu colegas a observarem com misturas de pena e desprezo. Viu Chloe parada perto dos elevadores, braços cruzados, o rosto cuidadosamente inexpressivo. Por favor, Ariana sussurrou. Eu não fiz nada de errado. Isso cabe ao Departamento de Recursos Humanos determinar. Por favor, entregue sua credencial de identificação. Ela o fez, as mãos tremendo tão violentamente que quase o deixou cair. Então ela saiu por aquelas portas de vidro, passando pelo mesmo local onde havia arranhado aquele carro uma semana antes, e não parou de andar até chegar ao pequeno parque a 3 quarteirões de distância. Ela desabou em um banco, enterrou o rosto nas mãos e soluçou com todo o seu corpo. Cada medo que ela já havia nutrido sobre si mesma estava sendo confirmado. Ela não era boa o suficiente. Ela não pertencia a lugar nenhum. Bondade era apenas outra palavra para fraqueza, e ela fora uma tola completa por acreditar no contrário. Importa-se se eu me sentar? Ariana olhou para cima através das lágrimas. Marta estava ali, com seu uniforme de limpeza, segurando 2 xícaras de café. Como me encontrou? Faço isso a tempo suficiente para saber exatamente para onde as pessoas vão quando precisam chorar. Marta entregou-lhe uma xícara e sentou-se ao lado dela. Quer me contar o que aconteceu? E Ariana o fez. Quando terminou, Marta ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse: sabe, uma vez quebrei acidentalmente a janela do escritório do meu antigo chefe. Pensei que minha vida tinha acabado. Mas ele me disse algo que nunca esqueci. Eu a respeito por dizer a verdade. Às vezes, querida, nossa bondade precisa ser testada antes que os outros possam reconhecer seu valor. E às vezes leva um tempo considerável para a verdade vir à tona, mas ela sempre vem, eventualmente. E se não vier? Ariana sussurrou. E se eu for simplesmente demitida e esquecida? Então você ainda saberá que fez a coisa certa e isso vale mais do que qualquer emprego poderia valer. Mas nenhuma delas sabia que Ryan Harris acabara de convocar uma reunião de emergência e que tudo estava prestes a se transformar completamente. Ryan estava em seu escritório segurando o e-mail venenoso de Chloe em uma mão e o bilhete danificado pela chuva na outra. Ele era CEO há 3 anos. Ele havia demitido funcionários sem hesitação. Ele tomara decisões impiedosas que o mantinham acordado à noite. Ele construíra muros ao redor de seu coração tão impenetráveis que nada mais conseguia atravessá-los. Mas isso
Isso parecia profundamente pessoal. Ele apertou o botão do intercomunicador. Agende uma reunião com toda a equipe. 30 minutos. Todos comparecem, sem exceções. Sua assistente gaguejou nervosamente. Senhor, nunca fizemos uma reunião de emergência com toda a equipe antes. Faremos agora. A notícia se espalhou pela Harrison & Company como fogo em palha seca. No momento em que os funcionários entravam no salão principal de conferências, a especulação corria solta. Outro escândalo financeiro. Demissões em massa. Uma fusão corporativa. Chloe sentou-se em destaque na primeira fila, confiante e composta. Ela havia feito o que precisava ser feito, protegido a reputação da empresa, protegido Ryan da manipulação. Ele a agradeceria eventualmente. Ryan subiu ao pequeno palco na frente do salão. A sala caiu em silêncio absoluto. Ele era lendário por ser frio e distante, mas hoje algo diferente ardia em seus olhos, algo quase vulnerável. Na semana passada, ele começou, sua voz ecoando claramente pelo espaço. Alguém arranhou meu carro no estacionamento, um murmúrio de surpresa. O sorriso de Chloe alargou-se ligeiramente. Ela não fugiu. Ela não se escondeu. Ela deixou um bilhete honesto, assumindo total responsabilidade pelo que havia feito. Ele ergueu o papel, desgastado e amassado, mas ainda legível. A mulher que arranhou meu carro foi Ariana Collins. Os murmúrios explodiram em exclamações de espanto. As pessoas esticavam o pescoço procurando por Ariana. Mas ela não estava lá. Ela havia sido suspensa. Provavelmente estava em casa agora chorando, acreditando que sua vida estava destruída. Ryan continuou, sua voz ganhando força. Alguns de vocês acreditam que a honestidade é fraqueza. Alguns de vocês pensam que a bondade é estupidez. Mas deixem-me contar o que aconteceu depois que Ariana deixou aquele bilhete comovente. Eu a observei cuidadosamente. Eu a observei vir trabalhar todos os dias, aterrorizada de que alguém descobrisse o que ela havia feito. Eu a observei cumprir suas funções discretamente, sem queixas, enquanto as pessoas ao seu redor espalhavam mentiras maliciosas sobre seu caráter. E então eu a observei fazer algo verdadeiramente extraordinário. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se estabelecer deliberadamente. Na terça-feira passada, ela entrou sem ser convidada numa reunião confidencial para a qual não tinha motivo oficial para comparecer. Ela resgatou um contrato de 5 milhões de dólares que estava desmoronando diante dos meus olhos. Ela realizou isso usando habilidades que nenhum de nós sabia que ela possuía, porque nenhum de nós jamais se deu ao trabalho de perguntar. Enquanto certas pessoas nesta empresa estavam ativamente tentando destruir a reputação dela, os olhos dele se fixaram em Chloe e o rosto dela ficou branco como cal. Ariana estava fazendo a única coisa que realmente importa: seu trabalho, com total integridade, com coragem genuína, com o tipo de bondade que a maioria de nós esqueceu que existia. Chloe levantou-se abruptamente. Ryan, por favor, deixe-me explicar. Sente-se, Chloe. Ela sentou-se. Eu perdi minha mãe há 3 anos, Ryan disse, sua voz agora mais suave, mais humana. Ela costumava me dizer que a bondade era a qualidade mais importante do mundo. Eu parei de acreditar nela. Convenci-me de que os negócios eram uma guerra, que a confiança era um risco perigoso, que a única maneira de sobreviver era ser mais duro e mais frio que todos os outros. Ele olhou para o bilhete, tremendo ligeiramente em suas mãos. Ariana me lembrou que eu estava completamente errado e, em vez de agradecê-la por aquele presente precioso, esta empresa tentou destruí-la. Ele virou-se para se dirigir a toda a sala reunida. Com efeito imediato, a Ariana Collins é reintegrada com um pedido de desculpas formal por escrito desta organização. Ela será promovida a associada de design júnior com benefícios totais e um aumento salarial substancial. E qualquer um que tiver um problema com essa decisão pode apresentar sua demissão ao Departamento de Recursos Humanos hoje. Ninguém se moveu,
Ninguém ousou falar. Chloe Adams, Ryan disse, sua voz voltando a ser de gelo. Por favor, aproxime-se do palco. As pernas de Chloe pareciam água, mas ela se forçou a ficar de pé. Caminhou para a frente com passos incertos. A expressão de Ryan poderia ter sido esculpida em granito. Você enviou aquele e-mail, não foi? Ela não podia mentir. Nem agora, nem ali. Sim. Por quê? Porque sua voz falhou pateticamente. Porque ela estava ficando muito próxima de você. Porque eu trabalhei aqui por 5 anos e você nunca olhou para mim da mesma forma que olhou para ela depois daquela reunião. Porque não era justo. Você está absolutamente certa, Ryan disse baixinho. Não era justo. Não era justo que a Ariana tivesse que trabalhar em um ambiente onde o ciúme importava mais do que o talento genuíno. Onde mentiras cruéis se espalhavam mais rápido do que a simples verdade. Onde alguém como você podia tentar destruir alguém como ela apenas porque se sentiu ameaçada por sua integridade. Ele respirou fundo e pausadamente. Você está demitida, Chloe. Com efeito imediato. A segurança irá acompanhá-la para fora. Os olhos de Chloe encheram-se de lágrimas. Ryan, por favor, eu te imploro, saia agora. Ela se virou e saiu daquele salão com todos os olhos observando sua humilhação. Ryan permaneceu ali por um longo momento antes de dizer: reunião encerrada. Voltem ao trabalho. Mas ele não voltou ao seu escritório. Ele entrou em seu carro, aquele com o arranhão ainda visivelmente proeminente no lado do motorista, e dirigiu até o endereço listado no arquivo de funcionária de Ariana. Ele bateu na porta de um apartamento modesto em um bairro que claramente já vira dias melhores. Ariana atendeu, os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar, e quando o viu parado ali em seu terno caro, congelou completamente. Sr. Harris, devo-lhe um pedido de desculpas. Ele disse simplesmente: posso entrar? E pela primeira vez em 3 anos, Ryan Harris contou a alguém a verdade completa sobre quem ele realmente era por baixo da camada de gelo. O apartamento de Ariana era pequeno, mas meticulosamente arrumado. Tudo em seu lugar, tudo cuidado apesar da pobreza evidente. Uma escrivaninha no canto continha pilhas de livros de design com páginas dobradas, de lojas de segunda mão e esboços arquitetônicos que ela nunca havia mostrado a ninguém. Ryan sentou-se cuidadosamente em seu sofá gasto, parecendo estranhamente deslocado e desconfortável em seu terno feito sob medida entre os móveis de segunda mão dela. Convoquei a reunião com toda a equipe, ele disse baixinho. Contei a eles tudo sobre o bilhete, sobre o que você fez, sobre o que Chloe fez com você. Você foi reintegrada. Na verdade, foi promovida a associada de design júnior, com benefícios totais. Ariana afundou lentamente na cadeira à frente dele, ainda processando. Não entendo nada disso. Por que faria isso por mim? Porque era o certo a fazer e porque eu precisava fazer. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Ariana, quando minha mãe estava morrendo de câncer, quando sentia tanta dor que mal conseguia falar, ela usou suas últimas forças para segurar minha mão e me dizer para permanecer bondoso, não importa o que o mundo me fizesse. Ela me fez prometer. E eu quebrei essa promessa no dia em que a enterramos. Construí esta empresa sendo impiedoso, frio e calculista. Parei de confiar em qualquer um. Parei de acreditar que a decência humana básica importava nos negócios. Tornei-me exatamente o que odiava. E então você arranhou meu carro. Ela fez uma careta visível. Ainda sinto muito por isso. Pagarei pelos reparos de alguma forma. Eu prometo. Pare. Por favor, pare de se desculpar. Ele sorriu fracamente. Aquele bilhete que você deixou foi a primeira coisa genuinamente honesta que alguém fez na minha presença em anos. Sem manipulação, sem segundas intenções, sem agenda oculta, apenas a verdade simples e vulnerável. Eu o guardei na gaveta da minha mesa.
Olhava para ele sempre que precisava me lembrar que pessoas decentes ainda existiam em algum lugar neste mundo, que minha mãe estava certa. Ele fez uma pausa. Ah, então eu a observei entrar naquela reunião na semana passada. Você estava absolutamente apavorada. Eu podia ver suas mãos tremendo do outro lado da sala. Mas você o fez mesmo assim porque era a coisa certa a fazer. Você resgatou um projeto que teria falhado sem você. Você salvou os empregos de muitas pessoas, incluindo o meu. E em vez de celebrar essa conquista, em vez de reconhecer seu valor, as pessoas tentaram te derrubar por isso. Eu não podia permitir isso. Eu não permitiria. Chloe estava apenas assustada por estar perdendo. Chloe era ciumenta, cruel e calculista, mas ela se foi agora. Este é um novo começo para nós dois. Uma chance de construir algo melhor. Ariana ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Então ela perguntou suavemente: por que você manteve o arranhão visível no seu carro? Você poderia tê-lo reparado no mesmo dia. O sorriso de Ryan foi triste e genuíno. Porque me lembra você, da pessoa que eu queria ser antes que o mundo me convencesse a me tornar outra. Das últimas palavras da minha mãe, da esperança. Ele se levantou para ir embora. Volte a trabalhar amanhã de manhã. Por favor, precisamos de pessoas como você. Eu preciso de pessoas como você. A empresa precisa se lembrar de como a integridade se parece. E se eu falhar? E se eu não for boa o suficiente para esta promoção? Então você falhará honestamente, com dignidade, e isso vale infinitamente mais do que ter sucesso por meio de mentiras e manipulações. Mas você não falhará, Ariana. Eu vi o que você pode fazer quando é corajosa o suficiente para tentar. Ela assentiu lentamente, sentindo algo mudar dentro de seu peito. Ok, estarei lá. Ryan caminhou até a porta, então parou com a mão na maçaneta. Ele se virou. Ariana, obrigado por salvar mais do que apenas aquele contrato. Por me lembrar por que minha mãe acreditava na bondade, por ser exatamente quem você é. Depois que ele saiu, Ariana sentou-se sozinha em seu apartamento, olhando para os esboços de design espalhados por sua mesa. Anos de trabalho oculto, sonhos ocultos, potencial oculto. Pela primeira vez em toda a sua vida, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, ela estivesse exatamente onde deveria estar. Que talvez seu pai estivesse certo o tempo todo. Que talvez a bondade não fosse fraqueza, afinal. Na manhã seguinte, ela voltou para Harrison and Company com a cabeça visivelmente mais erguida, sua coluna um pouco mais reta. Guardas de segurança sorriram calorosamente e a receberam de volta pelo nome. Colegas que antes ignoravam sua existência, agora acenavam respeitosamente enquanto ela passava, alguns até oferecendo desculpas silenciosas. E quando ela chegou à sua nova mesa no 15º andar, o prestigiado andar do departamento de design com janelas com vista para a cidade, ela encontrou um pequeno vaso de flores frescas esperando. O cartão dizia: de toda a equipe, bem-vinda ao lar. Estamos felizes por você estar aqui. Marta a encontrou 1 hora depois, os olhos brilhando com um orgulho inconfundível. Olha você agora, subindo na vida, exatamente como eu sabia que faria. Eu não teria sobrevivido a nada disso sem você. Ariana disse suavemente, a voz embargada pela emoção. Sim, você teria. Você é mais forte do que pensa. Você só precisava acreditar em si mesma tanto quanto eu acreditei em você desde o começo. Marta apertou a mão dela gentilmente, calorosamente. Agora vá e mostre a eles do que você realmente é feita. Deixe seu pai orgulhoso. Deixe você mesma orgulhosa. E ela o fez. Todos os dias. 2 meses se passaram como um lindo sonho que Ariana esperava que terminasse. Seus designs começaram a aparecer em grandes apresentações para clientes. Seu nome, sua visão, sua criatividade finalmente visíveis. Suas opiniões eram solicitadas em reuniões importantes.
As pessoas pediam ativamente sua contribuição profissional. Ela não era mais invisível, não era mais ignorada, e pela primeira vez em sua vida, isso não a aterrorizava a ponto de fazê-la calar. Ryan frequentemente passava pela mesa dela, ostensivamente para verificar o andamento do projeto, mas na verdade apenas para conversar sobre perdas, esperança, cura. Eles descobriram que ambos amavam arquitetura histórica e edifícios antigos com histórias. Ambos sentiam falta de pessoas que haviam perdido muitos jovens. Ambos entendiam intimamente o que significava sentir-se completamente sozinho em salas lotadas de estranhos. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto a luz do outono pintava o escritório de dourado, Ariana notou Marta arrumando seu carrinho de limpeza com uma atenção incomum. Fotografias pessoais e pequenos objetos estavam carinhosamente empilhados em uma caixa de papelão ao lado dela. Marta, o que está acontecendo? O que está havendo? A mulher mais velha sorriu, mas uma profunda tristeza vivia em seu íntimo. Estou me aposentando, querida. 30 anos são o suficiente para qualquer um. Hora de descansar estes velhos ossos. Não. A garganta de Ariana apertou-se dolorosamente. Você não pode ir embora. Não agora. Eu preciso de você aqui. Ah, querida, é hora. Meus joelhos não são o que costumavam ser. E minha filha... A voz dela embargou. Minha filha gostaria que eu finalmente descansasse. E além disso, fiquei todo esse tempo para ter certeza absoluta de que pessoas como você ficariam bem. E você está. Você está mais do que bem. Você é genuinamente inspiradora para todos aqui agora. Eu não estaria aqui sem você. Você me salvou. Você se salvou. Apenas pegou o caminho longo e difícil para chegar até aqui. Marta segurou o rosto de Ariana com mãos gentis e marcadas pelo trabalho, que haviam limpado milhares de escritórios e ajudado inúmeras almas em dificuldade. Perdi minha filha Sara há 20 anos em um acidente de carro. Ela tinha com a sua idade, 26. Parecia um pouco com você também, os mesmos olhos gentis. Eu a vejo em cada jovem mulher que passa por essas portas, assustada e esperando desesperadamente que alguém as note, que veja seu valor. Você me lembrou porque fiquei tanto tempo. Você me devolveu um pedaço da minha filha. Obrigada por esse presente insubstituível. Ariana chorava abertamente agora, sem se importar com quem via. Para onde você vai? O que fará? Para casa. Para o meu jardim onde Sara costumava brincar. Para os meus livros que ela amava. Para a paz que tenho adiado. Para as memórias que preciso finalmente abraçar. Marta a puxou para um abraço quente e apertado que parecia um retorno ao lar. Mas lembre-se sempre disso, querida. A bondade nunca é desperdiçada. Mesmo quando parece que ninguém a vê, mesmo quando lhe custa tudo, ela sempre retorna de alguma forma. Talvez não da maneira que você espera, mas ela sempre volta. Ryan apareceu, mantendo uma distância respeitosa até o abraço delas terminar. Quando Marta o notou, ela sorriu com sabedoria, como se tivesse visto este final se aproximando o tempo todo. Cuide bem dela, Sr. Harris. Ela é especial. Pretendo fazê-lo, ele disse baixinho, falando sério. Obrigado por tudo o que você fez aqui, Marta. Por todos. Marta saiu por aquelas portas de vidro pela última vez, e Ariana a observou ir, sentindo como se estivesse perdendo um pedaço de seu coração, perdendo a figura materna de que precisava há 18 anos. Mas Marta estava certa sobre todo o resto. Talvez ela estivesse certa sobre isso também. Talvez algumas pessoas entrassem em sua vida apenas o tempo suficiente para lhe mostrar quem você estava destinada a se tornar, para refletir de volta sua própria força. E então elas partiam, confiando que você se lembraria da lição, confiando que você a passaria adiante. Naquela noite, Ryan encontrou Ariana parada sozinha no estacionamento,
olhando para seu carro na luz que desvanecia. O arranhão permaneceu proeminentemente visível, intocado. Você nunca o consertou, ela observou baixinho. Não. Por que não? Ele se aproximou. Porque algumas cicatrizes valem a pena manter. Elas nos lembram dos momentos que mudaram tudo, que nos tornaram melhores do que éramos. Ele olhou diretamente para ela com uma ternura inesperada. Você mudou tudo para mim, Ariana. Você mudou quem eu sou. Espero que você entenda isso, ela entendeu. Finalmente, completamente ela entendeu. E em algum lugar, Marta sorriu, sabendo que seu trabalho estava finalmente completo.